No fim da semana passada eu tava num evento, Hotmart Fire, e eu encontrei um amigo lá, que a gente trabalhou junto e nunca se conhecia pessoalmente, né? A gente só tinha trabalhado online juntos. E a gente começou a conversar, né, primeiro sobre LoL, depois sobre FIFA, sobre outras coisas, e falar sobre como... E eu falei sobre como eu era muito competitivo, sempre fui muito competitivo, eu odiava perder em tudo da vida. E aí conversa vai, conversa vem, eu lembrei de um vídeo, foi mais de um, na verdade, mas teve um corte do Castrinho ali, teve um vídeo do Luigi também falando sobre por que você precisa ser ruim nos seus hobbies. E pô, eu lembrei desse vídeo porque quando a gente tava conversando ali, a gente percebeu como que quando você tem um hobby e você começa a querer ser muito bom naquele hobby, ele deixa de ser um hobby. Ele deixa de ter a função que um hobby tem. Ele começa a virar trabalho. Começa a virar algo que você realmente precisa se dedicar. E eu comecei a pensar sobre isso. A gente tava conversando lá, e aí eu falei que quando eu comecei a correr, eu tava numa pira de ser muito rápido, de correr cada vez mais rápido e tudo mais. E ele falou que também é a mesma coisa, então quando a gente começava algo, a gente queria ser muito bom naquilo. E é foda, porque chega um momento que você simplesmente não faz mais nada por diversão. Você simplesmente está trabalhando o tempo todo. As coisas que me faz pensar sobre isso, sobre hobby e trabalho, é que é justamente isso, cara. O primeiro ponto é, pô, vai virar um trabalho. Eu vou usar o exemplo aqui da corrida, né, que eu falei pra mim. Hoje eu já tenho um pouco de consciência, um pouco melhor de que eu não vou me tornar um cara extremamente rápido, ganhar prova, esse tipo de coisa. Eu vou simplesmente correr. E a corrida hoje em dia tá muito em alta, então muita gente começou a correr como um hobby, uma coisa de diversão, e a pessoa tá cada vez correndo mais rápido, aí o cara compra tênis, aí o cara compra aquele monte de equipamento, aquele monte de coisa, daqui a pouco o cara tá numa assessoria de corrida, o cara tá não sei o que lá, sabe? Porra. E a diversão? Virou um trabalho, o cara tá acordando cedo pra caralho, o cara tá baixando o tempo todo, e virou um trabalho. Tanto que algumas dessas pessoas que começaram a falar sobre corrida viraram influenciador de corrida. Aí, ok, virou o trabalho delas. Mas se você não tem intenção que isso vire seu trabalho, por que você precisa ser muito bom? E aqui não é o fato de, porra, fazer as coisas bem, né? Existe uma frase de, pô, a forma com que você faz uma coisa é a forma como você faz qualquer coisa. Então, se você fizer mal algo, quer dizer que você vai levar aquilo pro resto da vida. Não. O hobby, ele serve justamente pra te livrar do trabalho, pra te desopilar, pra te descansar. E esse é o segundo ponto, que quando você se torna uma pessoa completamente focada no seu hobby, querendo ser muito bom naquilo que tu faz, você para de descansar. Pensa uma pessoa que trabalha e ela tem o hobby de correr. Vamos usar a corrida de novo. E ela corre só aos finais de semana, beleza? E aí no final de semana ela tá correndo muito, ela tá treinando, ela está fazendo ao máximo. Pô, você tá trabalhando no dia que você deveria estar descansando. E o prazer de fazer um hobby não é o mesmo prazer de fazer um trabalho. Quando você corre só por correr, você não olha tempo, você não olha nada. Você só tá correndo. Quando você corre com uma meta, ou querendo bater alguma coisa, fazer algum tipo de coisa, bater tempo, esse tipo de coisa, você não está descansando. Sua mente, a carga cognitiva disso é muito grande, percebe? Então é muito doido como de repente algo que você gostava de fazer, você nem percebeu, porém agora você não gosta mais de fazer, você faz realmente por obrigação, porque virou um trabalho. Você quer ser bom naquilo. E tem um outro problema que a partir do momento que o hobby ele vira um trabalho, você precisa ser produtivo nesse trabalho. Então, pô, eu não vou sair pra correr e correr devagar e ir num parque mais longe, e sei lá, porque eu vou perder muito tempo. Então é melhor que eu vá perto de casa, ou saia pra correr em casa e eu corra muito rápido e bata tempo pra eu voltar mais rápido pra casa e gastar menos tempo nisso. Eu vou comprar um tênis melhor pra gastar menos tempo nisso. Eu vou, enfim, acordar muito cedo pra não atrapalhar o meu dia. Então, pô, tu começa a ser muito produtivo em algo que você deveria simplesmente gostar de fazer. Esse é um grande problema de quando você é um cara muito competitivo, um cara com hiperfoco. Mas eu acho que o principal não é isso. Eu acho que o principal, pessoas comuns, normais, que não são atípicas, também estão migrando para isso, também estão querendo ser muito bons nos hobbies. Eu quero ir para academia, por exemplo. Quando eu comecei a fazer academia, eu queria ficar forte, eu queria, sei lá, ficar monstro.
E eu comia regradinho, proteína e não sei o que lá. Eu queria ficar crescer, ficar grande, tudo mais. Chegou um momento que eu percebi, cara, não é isso que eu quero. Pra quê? Eu vou virar um fisiculturista? Não. Mas será que eu quero mesmo ficar completamente regrado ao nível de, pô, não poder comer nada que não seja estritamente necessário para dieta? Não, eu quero poder um dia sair da dieta. Eu tenho uma dieta, eu sigo ela, mas não é uma dieta pensada para academia. É uma dieta pensada para manter a minha saúde em dia. E aí tem um outro problema, que é quando você tem hobbies físicos, corrida, academia, esse tipo de coisa, a alta performance, ela não é saúde. Se você corre muito rápido, se você treina muito, todos os atletas, eles não têm saúde. Eles têm performance. Eles são cheios de lesões, eles vivem tendo que fazer fisioterapia, esse tipo de coisa. Porque não é saúde, é performance. E aí até isso, até o ponto que você conquistou para ter essa saúde, de repente virou trabalho, e aí você tá se machucando, né? Por exemplo, eu tive princípio de canelítico, tava correndo, então você tá se machucando, você está tendo que gastar mais e mais tempo, porque você tem que fazer fisioterapia agora. E aí você se sente frustrado por não conseguir acompanhar. Cara, tu tem que ser ruim no seu. Tu tem que ter pelo menos. Se você tiver 10 hobbies, tem gente que tem mais de um. E às vezes tu vai ser bom, mas tem que ter alguma coisa que você faça pra descansar. Tem que ter alguma coisa que você faça sem nenhuma intenção de ser bom naquilo. Nenhuma. Se você, assim como eu, tem dificuldade pra descansar, eu te indico um outro vídeo que vai estar aparecendo aqui na tela, em que eu falo como que eu aprendi a descansar. Como eu aprendi a parar, a não trabalhar. Foi difícil, porque é a mesma forma que você fica viciado em ser bom em um hobby, você fica muito viciado em ser muito bom no seu trabalho. E aí, tudo bem, mas tem um limite. Então tô deixando aparecer outro vídeo aqui na tela final pra você assistir. Clica aqui, vai lá ver e aprenda a descansar, cara. Seja ruim nos seus hobbies. Você não precisa ser bom em tudo.